Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato real. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, não te custa nada e me deixa muito feliz. E se você tiver algum relato sobrenatural de terror para me mandar, é só me mandar nesse e-mail que está aqui embaixo e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. O título do, o título do nosso relato de hoje é A Casa de Júlia. Bem, esse relato aconteceu em 2011 ou 2012 por aí. Eu estudava de manhã e o meu irmão à tarde. Então, todas as 6 da manhã eu levantava, tomava banho, escovava os dentes, comia qualquer besteira e escovava os dentes novamente. Nesse dia, eu acordei, tomei banho, comi ou não, eu não me lembro. E voltei para o banheiro para escovar os dentes. A casa em que eu morava era enorme e continha uma história meio assustadora, que contarei no próximo relato. Só um parênteses aqui, que esse relato aqui é o número 1. Tem 3 relatos, deixa eu só conferir se é 3 relatos mesmo. O relato 1 que eu tô contando agora, relato 2. Não, são 2 relatos. Então, o relato 1 e o relato 2, tá? Eu estou no primeiro agora. Deixa eu ver aqui onde eu tava. Tá, estudei que nesse dia, a casa que eu morava era enorme, continha uma história, só tenho que contar o próximo relato, tá? Mas, continuando. No banheiro havia um grande espelho que quase chegava ao teto e ia até a pia. Sempre tive medo dos espelhos dessa casa. Por isso mantive a porta do banheiro aberta. Quando comecei a escovar os dentes, é claro que sem tirar os olhos do espelho e com os olhos grudados no corredor, através dele, não percebi nada estranho, até chegar a hora de eu cuspir a pasta de dente. Neste momento, eu abaixei a cabeça e rapidamente a levantei. Depois de lavar a boca, quando então me dei conta que minha mãe, com a pele sem cor, que na verdade chegava a ser cinza, com uma saia marrom que ia até os pés, uma blusa que eu não lembro que cor era, e as costas curvadas, estava ali. O seu rosto estava com um semblante acabado e triste. Suas mãos estavam para frente e moles. Resumindo, parecia um espírito zumbi. Eu paralisei, com a escova ainda na mão e a boca aberta. Olhei ela andar até o quarto do meu irmão. Quando ela estava quase inteiramente dentro do quarto dele, eu voltei a si e a chamei, sem tirar os olhos do espelho, que era por onde eu via minha mãe. E eu disse: "Mãe?" Ela olhou para mim. Então, eu lavei minha boca novamente sem tirar os olhos do espelho. Joguei a escova na pia e fui bem devagar chamando-a. Entrei no quarto do meu irmão, que dormia profundamente, e não vi ninguém. Então, fui ao quarto dos meus pais e vi minha mãe deitada na cama. Meu Deus. Suas roupas eram um baby doll,
Sei lá como se escreve isso. Amarelo. Sua pele estava morena e clara, como normalmente é, e seu rosto era de quem dormia e sonhara com coisas lindas. De um jeito De jeito algum, ela poderia ter levantado aquela manhã. Corri imediatamente para o meu quarto e me tranquei. O meu quarto era o segundo maior da casa. Fiquei com mais medo e corri sem parar depois de sair do meu quarto. E fui até o quarto do meu irmão, que nem percebeu minha presença até eu chegar no colégio. Até eu chegar do colégio. Contei à minha mãe tudo o que aconteceu naquela manhã que parecia tão inocente. Ela acreditou em mim, mas tentou abafar a história para não me deixar com mais medo. E esse foi o primeiro relato. Agora eu vou para o relato de número 2. Este relato me ocorreu na mesma casa de que falei acima. Ela era uma casa grande e bonita. Pode até ser chamada de casarão. Porém, o que habitava nela, além de minha família, pode-se dizer que com certeza que não é desse mundo. Oxe! Porém, o que habitava nela, além de mim e minha família, pode-se dizer com certeza que não é desse mundo. Já aconteceram muitas coisas comigo na minha infância. E de vez em quando ainda acontece hoje em dia. Estando eu atualmente com 15 anos. Brevemente contarei minha história assombrada na infância, que me fez ficar com sequelas até os 11 anos de idade, e que me faz certeza acreditar em qualquer coisa sobrenatural. Eu sou evangélica e sei que Deus protege a minha família, e nada pode nos tocar, mas isso não impede que algum ser sobrenatural venha nos assustar de vez em quando. Bem, continuando. Em 2009 e 2010, como eu já havia dito, eu morava nesse lindo casarão com os meus pais, e logo acima contei sua história. Num dia qualquer, minha mãe e meu pai decidiram sair um pouco para namorar e se curtir um pouco, já que eu e meu irmão tomávamos muito o tempo deles, por sermos criança. Eles não queriam nos deixar sozinhos, então ligaram para o meu tio e sua esposa para que ambos, com seus filhos, dormissem com a gente. Eles aceitaram na hora. Eles tinham 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os meninos, que tinham quase a minha idade, não puderam vir porque eles vieram de moto. Então, como minha prima era bem magra, e sua irmã também, e minha prima só tinha 3 anos, meus tios fizeram com que os 4 coubessem na moto. Assim que chegaram, eu e meu irmão ficamos muito felizes. Afinal, íamos ter nossas primas para brincar o resto da noite. E no dia seguinte, meus pais não estariam em casa e meus tios deixavam a gente fazer o que quiséssemos. Imediatamente eu a chamei junto com meu irmão para o quarto dos meus pais, de que tanto eu quanto todos os meus primos tinham pavor. De que tanto eu quanto todos os meus primos tinham pavor. Era o único quarto suíte da casa, e era o banheiro que mais nos assustava. Nele não havia nada demais,
mas logo algo nos incomodava lá dentro. Mas esta noite sentimos seguros. Afinal, tinha 2 adultos e estavam acordados. Ligamos o PC e colocamos o nosso desenho preferido. O tempo passou e eu senti sede. Então eu sozinha e no escuro, levantei e sem medo algum, fui até a cozinha, que passava pelo corredor até a segunda sala, que era a sala de vídeo, que ficava depois da sala de visitas, para então chegar na cozinha. Meus tios estavam conversando e tudo parecia normal. Eu peguei um copo de água e comecei a beber perto do meu tio, que estava em frente à porta da cozinha, que dava para a frente da sala de visitas, e a sala de vídeo onde assistíamos TV. Enquanto eu bebia e prestava atenção no que a ex-esposa do meu tio atualmente falava, ele virou o rosto para onde ficavam as salas e falou: "Oxe, Clarinha?" Ele pareceu um pouco assustado pelo tom de voz. No mesmo momento, eu virei o rosto e vi uma garotinha de aproximadamente 3 ou 4 anos, de cabelos longos e escuros ondulados, uma blusa rosa suja, cuja manga ia até os punhos, e uma saia jeans que ia até quase os joelhos. Ali parada não mexia um músculo, só nos encarava. Então meu tio, inconformado com a incerteza, começou a andar lentamente em direção à menininha. E eu fui logo em seguida, a um passo atrás dele. Sua esposa ficou da cozinha nos olhando. E nós continuamos. As luzes da casa estavam apagadas, exceto a luz da cozinha e da sala de visitas, onde a suposta menina estava. Quando fomos nos aproximando o suficiente para enxergarmos seu rosto nitidamente, ela sumiu como num passe de mágica. Meu tio e eu paramos. Ficamos totalmente confusos com aquilo. Então, sem darmos uma só palavra, fomos para o quarto dos meus pais. E minha prima Clarinha estava lá, assistindo como se não tivesse acontecido nada, junto com minha outra prima e meu irmão. O meu tio, ainda confuso, perguntou aos que estavam no quarto: "A Clarinha saiu do quarto até a sala? Ou algum de vocês dois?" Todos responderam que não, e afirmaram ter ficado ali desde que chegaram. Meu tio é bem medroso, mas teve que manter a postura na frente de todos, apesar de eu conhecê-lo e saber que ele estava a ponto de sair correndo e gritando. Eu e o meu tio voltamos à cozinha, olhando durante todo o caminho para onde vimos a aparição. Eu não havia visto ninguém lá. Ele decidiu dar uma olhada em toda a casa com sua esposa, e eu, é claro, não quis ficar sozinha, e fui atrás de ambos. Não encontramos nada. Então voltaram para a cozinha e conversaram sobre o que poderia ter acontecido. E me levaram até o quarto dos meus pais. Eles não tocaram no assunto com as outras crianças. Então não seria eu que ia falar alguma coisa. Já ocorreram mais 1 milhão de fatos estranhos. Mas se eu for contar tudo, vou estragar o livro que pretendo fazer sobre minhas experiências sobrenaturais. Ou digamos, com um outro mundo. O que eu acabei de relatar é real. Às vezes tenho vontade de voltar para lá. Mas quando eu lembro o que não sou eu,
mas minha família viveu lá, eu fico meio em dúvidas. Não entendi. Mas quando lembro o que não sou eu, mas minha família viveu lá, eu fico meio em dúvidas. Não entendi. Nessa casa já ouvi passos, já me molharam com água, puxaram meu lençol enquanto eu dormia, pulavam na cama dos meus pais, deixando-a paralisada. Pegaram meu pai, que é bem grande, enquanto dormia, como se estivesse pegando um bebê no colo, e o jogaram no chão com toda a força. Mas o fazendo esquecer o ocorrido no dia seguinte. Um homem grande como um vulto passeava pela casa. Um garoto de aproximadamente 9 anos e sem a metade do rosto vivia correndo pela casa. A bebê de que acabei de falar também gostava de nos assustar. Vultos à noite dentro da casa ou no imenso quintal passavam correndo, às vezes brancos e às vezes pretos. As músicas que colocavam no aparelho de DVD ou no computador se invertiam, formando vozes agudas e finas ao mesmo tempo. Bichos estranhos batiam na janela e etc. Acredite se quiser, isso aconteceu e às vezes acontecem em minha vida. Eu sempre chamo Deus e sei que, apesar de essas coisas me assustarem, Ele não deixa que me toquem ou toquem em um dos meus. E o relato acaba aqui. E não se esqueçam que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal. E sexta-feira, às 23h59, a gente tem o nosso conto de terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.